Bom dia, meus irmãos e amigos que assistem que têm acompanhado a nossa escola bíblica dominical online. Estamos aqui no estudo da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns e saudamos os irmãos presentes e aqueles que nos assistem com a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria para todos nós que nós estamos dando início a mais uma lição da nossa escola bíblica. Só para contextualizar, nosso tema não é sobre a Trindade. Nós dividimos esse tema de acordo com os trimestres, né? Primeiro trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo, segundo trimestre Deus Pai, e todo o segundo semestre sobre a pessoa do Filho, de Jesus Cristo. E estamos na 8ª aula do segundo módulo, né? Trataremos hoje sobre a disciplina de Deus Pai. Recapitulando para os irmãos, nós já vimos diversos temas. Recentemente nós vimos sobre o relacionamento de Deus Pai com seus filhos, né, através da oração, uma aula conjunta, né, com o pastor Fábio, e hoje nós vamos ver sobre a disciplina de Deus Pai. Nós não teremos um único texto base, para trabalhar, vamos trabalhar com algumas passagens principais, mas no geral o versículo para a nossa meditação é esse: porque Deus, o Senhor, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. Tua Palavra, Senhor, que é poderosa, Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos entender mais a Tua Palavra, compreender que a Tua disciplina, Pai, ela visa o nosso crescimento, ela é um ato de amor da Tua parte. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de disciplina, geralmente é algo que não é muito agradável, né? As pessoas não querem ser disciplinadas, nós não queremos ser corrigidos. Mas quando nós falamos sobre a disciplina de Deus Pai, nós temos que entender que Deus é o nosso Pai amoroso, o nosso Pai perfeito. E a disciplina, ou as disciplinas que nos sobrevêm de diversas formas, através de algumas dificuldades ou alguns sofrimentos, elas são um ato de amor. Entendemos que quando nós, pais humanos e limitados, nós disciplinamos nossos filhos, nós não fazemos isso para que eles melhorem, para que eles sejam corrigidos, para que eles possam deixar certos hábitos e cultivar hábitos corretos. Com Deus também é dessa forma. A disciplina de Deus ela é um ato de amor e a Escritura ela ampara isso. Em Provérbios 3,12 diz o seguinte: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Provérbios 13,24 diz: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Então, quando nós pegamos esses dois textos de Provérbios, o primeiro indica que a repreensão ela é um ato de amor. E o segundo versículo ele vai dizer o seguinte, que não repreender, não disciplinar, ela é um ato de alguém que não ama. Então Deus nos ama, por isso que Deus nos disciplina, nos corrige, e aí Provérbios deixa bem claro isso. E no versículo capítulo 19, verso 18, vai dizer o seguinte: discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Então esse texto ele vai dizer o seguinte, que a disciplina, isso aqui se referindo à disciplina entre pais, que é aplicada dos pais aos filhos, a ausência da disciplina, ela destrói a vida da criança, porque a criança ela vai crescer sem regras, sem limites, e aí ela vai ser um adulto com problemas. Então Deus, como Pai perfeito que é, e se a gente for pegar o que ele nos diz, né, em Mateus, né, que se nós que somos maus, nós que somos imperfeitos, queremos dar o melhor para nossos filhos, muito mais Ele, que é nosso Pai Celestial e é perfeito, e tudo que Ele faz, Ele é perfeito em suas obras e ações. Então, nós entendemos o seguinte, que a disciplina de Deus, que Ele nos permite, ela é uma disciplina que visa o nosso aproveitamento, nosso aperfeiçoamento. Ela é um ato de amor e Ele não deixa de nos disciplinar, porque deixar de nos disciplinar seria algo prejudicial para nós. Então, nesse contexto, quando nós falamos sobre disciplina, ela é um reflexo do amor paternal de Deus. Ele nos ama demais para nos deixar em nosso pecado.
e em nossa autodestruição. Deus nos ama tanto que Ele nos disciplina. Se Ele não nos disciplinasse, deixasse, a pior coisa que poderia acontecer conosco é ser deixado a nossa própria sorte. Entendamos que nós, meus irmãos, com a queda, o pecado entrou na nossa natureza. E nós sempre somos tendenciosos para o pecado. Nós não temos nós chamamos de livre-arbítrio, né? Capacidade plena de julgamento. Nossa natureza foi contaminada pelo pecado. E aí, se Deus nos deixasse a nossa própria sorte, com esse pecado, ai de nós, né? Nós sofreríamos muitos danos. Então, diante dessa introdução, nós temos que entender o seguinte: a disciplina de Deus, ela é um ato de amor. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Isso é um fato que tem que estar claro para nós. No momento da correção da disciplina, nós geralmente não conseguimos enxergar muito o amor de Deus envolvido ali. Mas quando o tempo passa e a gente, com mais maturidade, nós olhamos para trás, nós vemos o seguinte, que aquela situação que a gente passou, ela foi um ato de amor que Deus Ele realizou na nossa vida. Nós passamos por aquela dificuldade e no final se tornou um bem, um fim proveitoso. Imagine só, uma ilustração. A história de José. Vejam só. Se nós formos olhar para a família de Jacó, era uma família bem disfuncional. Onde você tinha 2 esposas, 2 concubinas, vários filhos de mães diferentes, todos convivendo na mesma casa. E nós percebemos a história de um jovem, filho da velhice do pai e da esposa que ele amava, né, de Raquel. Nitidamente ele era o filho preferido. José, ele tinha uma túnica de vestes talares, ou na tradução, a túnica colorida, que era nítido. Quando os irmãos olhavam para aquela roupa, viam que José era preferido era o preferido em relação aos demais. Provavelmente aquele ambiente, aquela criação não tinha sido perfeita, né, para José. E aí Deus permite que ele passe por muitas situações. E no final da história, nós vemos José, uma pessoa madura, um homem de Deus, uma pessoa espiritualmente madura, onde ele pode olhar para tudo o que ele passou e dizer assim, que os irmãos dele, que fizeram muito mal para ele, eles intentaram mal, mas Deus transformou em bem. E que não foram os irmãos de José que enviaram ele para o Egito, mas foi Deus que enviou. Então, no final, meus irmãos, que nós passamos por alguma situação de disciplina da parte de Deus, depois de um tempo de mais maturidade espiritual, nós conseguimos olhar para trás e ver que aquilo ali, apesar de ser doloroso para nós, ele teve um aproveitamento, foi algo que Deus pôde trabalhar em nós, na nossa vida. Então, pensemos sempre na disciplina de Deus como um ato de amor. Certo, meus irmãos? Então, diante disso, a gente vai examinar uma passagem do Novo Testamento que trata exatamente sobre isso. Fiquem à vontade para interagir, fiquem à vontade para trazer questionamentos, para trazer complementos, né, na fala. E também vocês que nos acompanham pela internet, fiquem à vontade para fazer as suas interações, porque essa aula é para vocês que não podem estar aqui junto conosco no culto público, e aproveitem o máximo. E a gente interagindo aproveita mais. Aqui na passagem de Hebreus 12, que é o que a gente vai trabalhar principalmente hoje, a gente vê o seguinte, que a disciplina de Deus, ela tem um propósito e ela tem frutos. E aí, primeiramente, quando a gente vai pegar o texto de Hebreus 12, coincide mais da nossa parte, principalmente esse comecinho deles, versículos 1 e 2. Talvez os demais, que é o nosso foco, não sejam tão conhecidos, mas esses são. Que diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Eu escolhi usar a NVT nesse texto porque ela traz algumas nuances que eu queria aproveitar com os irmãos. E ele vai começar... Primeiro é interessante que a gente contextualize o livro de Hebreus. O livro de Hebreus a gente não sabe de quem é a autoria, é uma autoria desconhecida até o momento, mas ele é um texto dirigido a crentes judeus
que estavam passando por momentos de provações. Eles estavam passando por perseguições, eles tiveram alguns tiveram perda dos seus bens, tiveram que deixar o seu lar. E diante da perseguição, eles estavam retrocedendo e alguns retornando ao judaísmo. Então, no geral, quando você pensar no livro de Hebreus, pense que como a própria carta começa, uma palavra de exortação ou uma palavra de encorajamento para aqueles crentes que estavam em perseguição. E aí, durante o texto do desenvolvimento da carta aos Hebreus, é falado o seguinte, vários momentos mostrando a superioridade de Cristo frente à lei, frente aos sacerdotes e frente àqueles elementos do culto no Antigo Testamento. No geral, o Hebreus diz o seguinte, a lei era boa, mas Cristo é melhor. Os sacerdotes eram bons, mas Cristo ele é o sacerdote perfeito. Então ele vai mostrando sempre a superioridade de Cristo. No capítulo 11, que é conhecido demais de todos nós, ele vai mostrar uma lista de heróis da fé. Começa falando de Abel, Noé, Abraão, fala de alguns profetas, e uma lista bem extensa que os irmãos podem ler em casa em outro momento. Mas quando nós vamos para o capítulo 12, ele vai falar para aquelas pessoas que estão passando por esse momento de tribulação, de sofrimento. E ele vai dizer o seguinte, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Quem são essa multidão de testemunhas? Se a gente for pegar o contexto imediato, aquela lista, né, de Hebreus 11, e a gente pode estender para um pouco mais, são todos aqueles membros do povo de Deus que já venceram, já terminaram, já cumpriram a sua carreira. E ele vai trazer a ideia de que a vida cristã ela é uma corrida, ela é uma carreira. E ele traz essa ideia de que essa multidão de testemunhas são aqueles que já concluíram. E aí ele vai dizer o seguinte, que livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Na nossa caminhada cristã, nós temos alguns impedimentos que nos atrapalham. Ele vai trazer duas diferenciações, de todo o peso e pecado. A gente pode entender o peso como algumas coisas que são lícitas, mas nos atrapalham. E o pecado, é bem claro, né? O próprio pecado, a natureza pecaminosa, os atos pecaminosos que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. E aí, o autor dos Hebreus ele vai dizer o seguinte, nessa corrida que nós estamos, nós temos coisas que nos atrapalham, que precisam ser retiradas, mas nós precisamos olhar para quem? Firmemente para Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então, Jesus, ele sabia, estava muito claro para ele, o que ele tinha que fazer na sua missão de vir até a terra, e ele teria que passar por aquela situação da crucificação. Tanto é que ele ora ao Pai, né? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, né? Ele vai orar no sentido de que, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está muito claro a respeito disso. Mas ele estava claro porque também havia uma alegria proposta para ele. Ele tinha uma alegria que o esperava, né? Que aquela missão que ele veio executar, ela resultaria em uma alegria muito grande. E aí por isso que ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E hoje ele está sentado à destra da majestade de Deus. Então o escritor aos Hebreus está encorajando os seus leitores, dizendo, olha, a vida cristã realmente ela é uma carreira, vai ser difícil, mas olhe para Jesus. Olhe para aquele que já trilhou a carreira antes de nós, aquele que já venceu. E agora ele vai dizer o seguinte, nos versículos 3 e 4, essa é tudo uma introdução para o que a gente vai chegar. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Pense em toda a dificuldade que ele suportou dos pecadores. Você pode entender dos líderes religiosos, de Pôncio Pilatos, de todas as dificuldades que ele enfrentou na sua vida. Pense nisso. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, vocês ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então, na nossa vida cristã, nós vamos estar sempre lutando contra o pecado. Nós vamos estar sempre combatendo. E aí aqueles crentes hebreus estavam cansados. E o que é que agora o autor de Hebreus tem a dizer para eles? Que aquela situação de sofrimento, de provação, era a disciplina de Deus. Deus estava os disciplinando. Mas para quê? Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor
e não desanime quando ele o corrigir. É muito parecido com o que a gente leu em Provérbios 3, no começo da aula. Não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o corrigir. Então o autor de Hebreus vai trazer luz para aquela situação. Olha, vocês estão passando por essa situação de sofrimento, essa situação de dificuldade, de perseguição. E essa é a disciplina de Deus. Mas não desanime. Ele traz a explicação de que essa frase são palavras de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Todas as situações que acontecem na vida cristã, elas têm propósitos. Então a disciplina do Senhor, ela tem propósitos. Quando um versículo muito conhecido de todos nós, né? Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados para segundo o seu propósito. Então, todas as coisas incluem coisas adversas, situações difíceis. E aí entra a disciplina do Senhor. Não despreze a disciplina do Senhor. Então não despreze as situações de dificuldade, de sofrimento que Deus nos sobrevém, porque elas têm um sentido, né, de nos conformar à imagem de Cristo, cada vez mais. Então, a disciplina ela é um antídoto contra o pecado. O autor dos Hebreus fala que, olha, vocês não resistiram ao pecado até arriscar a própria vida, até o sangue, né, como dizem outras traduções. Mas a disciplina de Deus, ela visa isso, a nossa santificação. Cada vez mais aquele processo de mortificação para o pecado e vivificação para Deus. Então as situações, elas cooperam nesse sentido. E aí o escritor dos Hebreus, ele vai trazer o cerne do que a gente está falando. A motivação da disciplina que Deus nos sobrevém é porque Ele é nosso Pai. Se nós não somos disciplinados, nós não somos filhos. Porque o pai só tem autoridade de disciplinar o seu próprio filho. Ele não tem autoridade de disciplinar o filho de outra pessoa. E é isso que o autor de Hebreus vai dizer. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, meus irmãos, entendamos que nós somos a adoção de filhos. Deus, Ele nos incluiu na sua família. Nós somos filhos de Deus. E por isso que nós somos repreendidos, nós somos disciplinados por Deus. E, semelhantemente no processo de criação de filhos, né, não é diferente. Olha o que o autor de Deus vai dizer. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Vocês estão passando por isso porque vocês são filhos de Deus. Se vocês não fossem filhos, vocês estavam aí de todo jeito. Mas Deus se importa com vocês. Deus permite situações para a sua correção e para o seu aperfeiçoamento. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por um pai? Olha, a gente tem um exemplo nas Escrituras. A gente tem Davi. Davi, ele foi um grande rei, um grande líder de exército. Ele teve muito renome, né? Deus usou em muitos livramentos para com Israel. Mas, se nós formos lá para reis, Davi teve um filho chamado Adonias. E Adonias, ele resolve, quando Davi está no final da sua vida, ele resolve que ele vai ser o rei. Mas o trono já tinha sido prometido para Salomão. E aí é muito interessante que logo no comecinho de Reis, quando conta essa história de Adonias, vai dizer que Davi nunca o repreendeu e perguntou por que você agiu assim. Então, Davi ele teve algumas falhas como pai. Mas no geral, os pais eles têm esse papel de quê? De repreender, de disciplinar. Justamente por quê? Porque eles amam seus filhos. Eles não querem que seus filhos se tornem adultos com problemas. Eles querem que eles sejam criados no temor do Senhor. E isso tem que ter disciplina. Então, por isso que, imagine se nós, com todas as nossas falhas, nós temos todo esse cuidado com nossos filhos, os repreendemos, os instruímos. Imagina Deus. Como é que Ele pensa a respeito de nós, né? Então, quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então, o fato de nós sermos filhos de Deus indica que nós
também alvo da disciplina de Deus. Filhos são disciplinados pelo seu pai. Então Deus nos disciplina porque nós somos seus filhos. Isso aí fica muito claro para nós. Uma vez que respeitavam nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso pai, do pai do nosso espírito, e assim obter vida. Essa comparação que ele faz, olha, se com nossos pais terrenos nós obedecíamos e submetíamos à disciplina, muito mais precisamos submeter à disciplina do Deus Todo-Poderoso. Então entendamos, irmãos, que as situações de sofrimento, como aqueles cristãos hebreus estavam passando, elas são disciplina de Deus, elas têm um final, Deus não está deixando você passar por aquilo ali ao léu, sem propósito. Não, ele tem propósito, porque ele é seu pai, ele disciplina porque ele lhe ama, e nós precisamos nos submeter a essa disciplina. Essa é a lição que o autor de Hebreus está trazendo para nós nessa passagem. E qual é o propósito? A gente viu assim que Deus, o fundamento, né? Deus disciplina os seus filhos, não disciplina porque somos seus filhos. Ele não disciplinaria filhos de outra pessoa. Nós somos adotados, membros da família de Deus, e somos disciplinados por Ele, visando o nosso aperfeiçoamento. E o propósito da disciplina de Deus é a santidade, meus irmãos. Deus ele vai trabalhar, nos disciplinando, através de várias situações, com esse propósito. E olha só, isso está bem claro no texto. Pois nossos pais nos disciplinavam por alguns anos, como julgavam melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Grave essa frase, é fundamental para o nosso entendimento. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. No momento da disciplina, nós muitas vezes não enxergamos esse fato, certo? Mas é um fato. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Nosso Pai é perfeito em tudo o que Ele faz e nos seus propósitos. Então, as situações de disciplina que nós recebemos, elas também estão incluídas nisso. A fim de que participemos de sua santidade. O propósito da disciplina é a santidade. É esse processo de nós vamos tendo a nossa natureza pecaminosa mortificada e nós somos vivificados para Deus. Paulo usa muito essa alegoria da veste, que se despida o velho homem, se vestir do novo homem. Então, esse processo, nós somos disciplinados, Deus nos permite passar por situações para trabalhar mais da santidade em nós. E a santidade, ela é um item crucial na vida cristã. Ela é fundamental. Ela é o processo de que nós somos diariamente transformados à imagem do Filho primogênito de Deus. É por isso que se nós linkarmos com Romanos 8, 28 e 29, nós vamos ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para quê? Para que eles sejam conformados à imagem do Filho de Deus. Então esse processo, as situações que nos sobrevêm visam nos conformar à imagem do Filho de Deus, visam nos fazer participando da sua santidade. E aí o autor de Hebreus, mais adiante, nós não vamos trabalhar nesse restante do capítulo, mas ele vai trazer a importância da santidade, da santificação. Seguir a paz para com todos e a santificação. Olha só. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, a santidade, ela é um requisito. Os filhos de Deus vão ser disciplinados, vão ser corrigidos para que sejam cada vez mais santos, porque eles vão um dia ver o Senhor. Isso é muito significativo. Então, esse é o ponto. Qual é o fundamento da disciplina de Deus? Nós somos seus filhos. Qual é o propósito da disciplina de Deus? É a santidade, nos levar cada vez mais a ser conformados à imagem de Cristo e viver uma vida mais santa. E quais são os frutos dessa disciplina? Olha só o que o texto continua. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Nós passamos por situações de sofrimento, dificuldade, e muitas vezes não são situações agradáveis, são situações dolorosas. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para com os que assim são corrigidos. Olha só, meus irmãos, no momento, nós não entendemos, muitas vezes nós questionamos, murmuramos, mas mais tarde, Deus ele vai nos dando maturidade espiritual, compreensão, e nós vamos perceber que o resultado é uma colheita de vida justa e de paz. Nos vamos tornar pessoas mais santas, pessoas mais conformadas à imagem de Cristo, nós vamos pessoas que vivem uma vida digna, uma vida justa,
uma vida que agrada a Deus. E aí ele vai finalizar esse ponto, ele vai dizer o seguinte: portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Ele está trazendo uma palavra de encorajamento para aqueles hebreus que estavam ali passando por dificuldades. Eles eram como essas pessoas de mãos cansadas e joelhos enfraquecidos, mas são joelhos vacilantes. Imagina uma pessoa que os joelhos tremem. Ele diz o seguinte: olha, depois de toda essa palavra de, como nós vimos no início, uma palavra de ânimo, de toda essa palavra de ânimo, olha, façam caminhos retos para os pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Fortaleçam, vocês compreendam o propósito da disciplina de Deus, o fundamento da disciplina de Deus, os frutos da disciplina de Deus, e fortaleçam os demais. Fortaleçam aqueles que estão em dificuldade. Então, esse texto é o nosso texto básico para a nossa aula de hoje. Nós vamos ver algumas questões mais específicas. Nós vimos que a disciplina é um ato de amor. A disciplina, Deus disciplina porque nós somos seus filhos. A disciplina visa a nossa santidade. E a disciplina ela vai trazer frutos para a nossa vida. Mas essa disciplina ela tem alguns aspectos práticos na nossa vida. A primeira é uma disciplina formativa. O que é a ideia da disciplina formativa? É a maior parte das coisas que nós experimentamos na vida em igreja, né? Nós somos disciplinados no sentido de sermos instruídos. Nós somos essa disciplina formativa, né? Nós somos edificados em amor, nós somos instruídos, nós somos aconselhados, nós somos muitas vezes disciplinados, mas tudo isso no contexto de igreja. Então nós somos primeiramente educados nesse sentido, numa disciplina formativa. Nós somos para Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, vamos ver que para realizar essa disciplina formativa, Deus colocou pessoas na igreja com ofícios, com funções, com esse propósito. Paulo vai dizer que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se a gente for olhar para essas categorias de pessoas que é aqui mencionadas, nós temos apóstolos. Os apóstolos eles eram uma categoria de liderança transitória da igreja. Eles eram para aquele início, né, da igreja cristã. Depois, o governo da igreja ele ficou a cargo dos presbíteros, né? Nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes. Mas aqui ele vai trazer algumas funções, né? Por exemplo, um profeta, como alguém que proclama a palavra de Deus. O pastor que ministra a palavra, ele está sendo um profeta de Deus no sentido de proclamar as Escrituras. Aqui, profeta não tem o sentido de ser predições futuras. Aí, evangelistas, aí, pastores e mestres. Alguns distinguem esses ofícios, outros dizem que são pastores que são mestres, no sentido do ensino. Então, no geral, a disciplina formativa está relacionada ao ensino. Nós aqui, nesse momento, estamos recebendo essa disciplina formativa através dessa aula da Escola Bíblica Dominical, em várias salas aqui na nossa igreja e através da turma online, onde nossos irmãos fiquem à vontade para interagir, para fazer comentários e fazer perguntas também através do chat. Então, esse é o primeiro aspecto da disciplina formativa, mas também nós temos uma disciplina corretiva, que é a disciplina corretiva é o amor agindo através dessa correção. Entendemos, irmãos, que a disciplina ela sempre visa o bem. Nós já tratamos isso no início da aula. E na igreja, no nosso contexto eclesiástico, a disciplina corretiva é a intervenção da igreja em caso de pecado grave e impenitente, com o objetivo de restaurar o pecador e preservar a santidade e o testemunho da igreja. Então, por um lado, na igreja nós somos instruídos, recebemos formação. Por outro, nós também, aqueles que erram e que pecam de maneira pública, eles precisam ser corrigidos para que eles possam se arrepender, ser restaurados e para preservar a santidade e o testemunho da igreja. Essa correção ela tem que ser realizada. Uma das marcas de uma igreja bíblica
nós pensamos na igreja bíblica, ela precisa ter algumas marcas, que são a pregação fiel das Escrituras, a administração devida dos sacramentos, né, o batismo e a ceia, e a realização adequada da disciplina eclesiástica. Uma igreja que não realiza a disciplina eclesiástica não é uma igreja bíblica. Ela está negligenciando um ponto fundamental no seu relacionamento entre cristãos. Embora o processo de disciplina sejam processos difíceis e delicados, eles têm que ser realizados e têm que ser realizados em amor, visando essas duas coisas. O arrependimento do pecador, a sua restauração e a preservação da santidade e do testemunho da igreja. Isso é fundamental. Quando nós pegamos nós vamos tratar 2 exemplos de disciplina corretiva. Que é a primeira, é uma disciplina no contexto pessoal. Por exemplo, a disciplina corretiva começa nos relacionamentos pessoais. Deve ser normal na vida cristã que irmãos em amor se exortem mutuamente, que confessem pecados e busquem prestação de contas. Isso é parte integrante do discipulado. Então, no nosso processo de vida cristã, nós temos que entender que nós constantemente estamos nesse processo de discipulado, sendo discípulos de Cristo. E nessa caminhada você não pode caminhar só. Você tem que ter pessoas que caminham ao seu redor. E num dado momento você pode errar em um fato ou outro irmão que está próximo a você e que tem que haver correção. Se nós andamos com pessoas que sempre nos falam o que nos agradam, isso não é amor. O amor também, ele mostra, tem um aspecto de correção. Olha, você não devia ter falado isso. Meu irmão, olha, essa sua fala aqui foi fora de tempo. Não faça mais isso. Tal, nesse sentido. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então isso é no convívio diário. Nós, por exemplo, um irmão falou uma palavra que magoou o outro. Você pode chegar, irmão, aquela palavra sua não foi uma palavra adequada, ofendeu o irmão. Vai lá falar com ele. E isso tudo com espírito de brandura, de mansidão. E guarda-te para que você também não seja tentado. É saber que não é porque você está corrigindo o irmão, trazendo uma palavra para que ele corrija aquela conduta, que você é superior a ele. Nós precisamos olhar para aquela situação e dizer assim, não, eu posso fazer isso também. Eu não sou especial e não estou livre disso. Mas também nós temos uma disciplina corretiva no contexto eclesiástico, no contexto que é realizada pela liderança da igreja. Jesus ele estabelece um processo gradual para a disciplina corretiva, que culmina na apresentação do caso à igreja e, se houver impenitência, no desligamento da membresia. Então, esse processo aqui, Jesus ele vai mostrar em Mateus 18 3 etapas. E aí, é um processo que não é rápido, mas que deve ser realizado, e tudo isso de acordo com a sabedoria de Deus, com a orientação de Deus, para que a pessoa que pecou, ela seja repreendida, ela se arrependa e ela seja restaurada. E o testemunho da igreja ele seja resguardado. Então vamos dar uma lida, meus irmãos, no que Jesus vai nos ensinar sobre essa disciplina eclesiástica no contexto de Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então essa é a primeira etapa. Se algum irmão pecou contra você, então você vai lá e fala com ele. Você não vai, nesse primeiro momento, você não vai falar para terceiro. Você vai lá e conversa com ele, tenta resolver. Se, porém, ele não te ouvir, ele não considerar aquilo que você falou, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, dois testemunhas. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, você deve procurar irmãos maduros, né, que possam ir com você e falar com aquele irmão. Se ele não os atender, diz à igreja, né, leva essa situação para o conselho da igreja. E se ele recusar também ouvir a igreja, consideram como gentil e publicano. Ou seja, ele é a excomunhão, né, o desligamento da membresia.
Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está trazendo isso, está falando aqui sobre a autoridade da igreja no processo de disciplina. É a autoridade dada por ele para que seja realizada aqui pela igreja. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, esse texto que muitas vezes é usado para justificar pouca frequência no culto de oração, ele está relacionado ao processo da disciplina, onde Deus ele dá essa autoridade à igreja, ao conselho da igreja, para que realize esse processo disciplinar. Então, mas esse processo ele tem essas etapas. Primeiro, vai até a pessoa e tenta resolver a situação. Se ela não ouvir, chama alguns crentes fiéis, pessoas de confiança, e vai tentar falar com ele. Se não resolveu, leva para o conselho. O conselho ele vai avaliar os tipos de disciplina, né, que estão previstos dentro da Escritura, e no caso da nossa igreja, no manual da Igreja Presbiteriana, e aplicar a disciplina. Mas sempre essa aplicação dessa disciplina, ela visa a restauração da pessoa. Que a pessoa se arrependa e que ela venha a ter esse arrependimento, ter essa mudança de vida e ser restaurada. E assim, por que disciplinar, né? A gente já comentou, mas é interessante fazer essas pontuações. Nós entendemos o seguinte, que a igreja, ela é a casa de Deus. Ela é a família de Deus, né? Dito isso no Novo Testamento. E a igreja, no mundo, ela tem um testemunho a ser mantido, a ser zelado. Então, o primeiro motivo da disciplina corretiva, através da igreja, é preservar o testemunho cristão. Lá em 1 Coríntios, a igreja em Corinto estava passando por uma situação, em 1 Coríntios 5, né, não vou ler, de uma situação de imoralidade. E aí Paulo repreende a liderança porque ela não tomou uma medida disciplinar contra aquela situação. E ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês não julgam tal fato, assim, é para vergonha de vocês. Porque aí você está expondo o testemunho da igreja, o testemunho cristão. Então a igreja deve traçar uma linha clara entre o mundo e o povo de Deus, para que o nome de Jesus não seja manchado. Para que ninguém possa dizer, não, eu sou cristão, eu posso fazer tudo. Não. O testemunho cristão ele tem que ser mantido. Então esse é um dos motivos porque existe a disciplina eclesiástica. O segundo motivo é expor o pecado. O pecado ele cresce na escuridão. A disciplina o expõe, possibilitando o arrependimento. Então uma pessoa que ela está numa situação de pecado, a situação dela tem que ser apresentada para ela. Olha, se você errou, você está em pecado, você precisa sair dessa situação. Você precisa se arrepender. Mostrar o caminho do arrependimento. A igreja ela tem que ser muito firme no tratamento com o pecado, né? O pecado ele é o nosso principal causador de danos, né? O pecado ele é danoso e a igreja precisa tratar com situações de pecados. Por outro lado, a disciplina tem que servir também para advertir o pecador. O juízo da igreja, embora não seja a ira final de Deus, ele serve como um aviso severo do julgamento que está por vir. Sabendo que todo pecado tem que ser julgado. E nós não podemos viver uma vida sem arrependimento. Então, o irmão que pecou, né, que está nessa situação, ele precisa ser alertado, ele precisa ter clareza do pecado, da sua situação e que ele tem que se arrepender. E aí é esse próximo ponto que é corrigir o pecador. O aperfeiçoamento é um dos principais objetivos da disciplina, buscando despertar no faltoso o reconhecimento do pecado, o arrependimento genuíno e a correção do comportamento visando uma vida de santidade. Não é a punição pela punição. A disciplina não tem esse objetivo, né? Assim, vou disciplinar por disciplinar, assim, sem propósito. Não, tem um propósito. O propósito, como a gente falou já em outros momentos, é um propósito de Deus, né? É buscar essa correção, esse aperfeiçoamento para viver uma vida de santidade. Esse é o propósito da disciplina. Mesmo a disciplina aplicada por Deus, quanto a disciplina aplicada para a igreja, elas visam isso, visam uma vida de santidade. E esse ponto é muito importante. A disciplina na igreja ela visa proteger a membresia.
em 1 Coríntios 6, é mostrado que o pecado ele é como um fermento que se espalha suavemente. Você não percebe. Por exemplo, você joga o fermento numa massa de bolo ou num pão, você não vê o fermento. Está totalmente misturado ali, mas de repente ele faz o seu processo, né, de crescimento. Então o pecado é assim. Se você não tratar, ele vai sutilmente se proliferar. Então a tolerância ao pecado pode cauterizar consciências e levar a igreja à tolerância com atitudes que desonram a Deus. Então a disciplina ela visa isso. Não, a igreja vai ver, os membros, né, da igreja vão ver o seguinte, não, a igreja ela tem tratado seriamente com o pecado. O pecado ele tem que ser corrigido. Então esse é um ponto muito importante. E a igreja vê que a igreja, os membros verem que a igreja que fazem parte é uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que trata com o pecado. O pecado ele tem que ser tratado. Então, outro item é preservar a unidade da igreja. A disciplina tem essa função. Discussões que promovem divisões e heresias podem fragmentar a unidade da igreja. A disciplina viva proteger a comunhão e a sã doutrina. Às vezes a gente pensa somente em casos de pecados assim, fatos que acontecem. Mas, por exemplo, falsos ensinos que alguém está disseminando, ensinos heréticos, eles têm que ser combatidos. A pessoa tem que ser chamada, ela tem que ser mostrado para ela os erros daquele ensino e mostrar para ela um caminho da doutrina bíblica, o caminho do ensino correto, da sã doutrina, para que ela possa se arrepender. E isso para quê? Para proteger toda a comunidade, toda a igreja. E aí, já viu os motivos, e agora assim, aqueles que estão sob disciplina, como é que deve ser o tratamento? O primeiro ponto é que a pessoa ela tem que ter portas abertas para o culto público, né? A pessoa sob disciplina de afastamento, impedida da comunhão, ou seja, de participar da ceia, ela continua bem-vinda nos cultos públicos, para que ela possa ouvir a pregação da palavra e buscar o arrependimento. Ela pode vir ao culto, ela não pode participar de ministérios, ela não pode participar da ceia, mas ela deve vir ao culto para quê? Para que, através da pregação da palavra, ela possa se arrepender. Deus possa usar aquele momento de pregação, de exposição, para convencer aquele coração, aquela pessoa entender que está errada, que tem que se arrepender. E aí a pregação da palavra, o pregador como instrumento do Espírito Santo, ele vai trazer, e pode ser usado como um canal do Espírito Santo para convencer aquela pessoa do seu pecado e trazer para ela o arrependimento. Então ela tem essa permissão, né? E outro item aqui é o seguinte, não se deve tratar como se nada aconteceu. A pessoa sob disciplina não deve ser alvo de atitudes crudentes ou preconceituosas, especialmente quando a medida disciplinar for a demonstração de afastamento da ceia, com o objetivo de corrigir e preservar o membro na comunhão dos santos. No entanto, não se deve agir como se tudo estivesse normal. Então, a pessoa que está sob disciplina não deve ser excluída, porque se ela for excluída, é pior no seu processo disciplinar. Ela tem que ser acompanhada, tudo. Mas aqui o que é nos dito é o seguinte, que não se deve agir como se tudo estivesse normal. Não é agir como se está tudo bem, porque não está. Não adianta você ter um problema e colocar ali, fingir que tem um elefante na sala, você fingir que ele não existe, né? Tem que ser tudo tratado de maneira correta, e isso requer tanto da igreja quanto do conselho, né, da liderança, muita sabedoria de Deus. E aí, meus irmãos, lembrando que a disciplina ela não é a punição por punição, como você falou, ela visa o bem, ela visa a restauração da pessoa disciplinada. E a restauração deve ocorrer assim que o arrependimento for genuíno e visível. Quanto tempo isso pode demorar, não sabemos. Então aí Deus vai dando sabedoria ao conselho da igreja para esse acompanhamento da pessoa, né? A igreja deve perdoar e restaurar a pessoa sem liberdade condicional. Eu gostei desse ponto da lição, porque quando fala essa liberdade condicional, ela tem que ser recebida sem ressalva, né? Assim, dependendo do caso, reafirmando o amor e o perdão para que o irmão não se sinta dominado pela tristeza excessiva e para que Satanás não obtenha vantagem, né? Para que na mente daquela pessoa que está ali arrependida, que está sendo restaurada, Satanás não tenha vantagem sobre a sua mente, uma mente fragilizada em alguns casos. E aí, para finalizar, vamos finalizar com esse texto, que é agora em 2 Coríntios 5. Não, 2 Coríntios 2, perdão.
Em 1 Coríntios 5, nós vimos Paulo tratando uma situação de imoralidade naquela igreja local. Mas agora a gente vê Paulo falando de uma pessoa que se arrependeu e que deveria ser readmitida. Não sabemos, não há consenso de que seja a mesma pessoa. A pessoa de 1 Coríntios 5, que era uma pessoa que vinha numa situação de imoralidade, e aqui essa pessoa que se arrependeu. De todo modo, a gente precisa olhar para esse texto e ver o princípio da restauração da pessoa disciplinada. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Paulo ele tinha receio de um julgamento excessivo, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que se arrependeu, ela tem que ser perdoada e readmitida, né? E aí tem todo um processo que cabe à liderança da igreja avaliar essa questão do se houve esse arrependimento, essa mudança. Mas Paulo diz que essa pessoa precisa ser, que o objetivo da disciplina é a restauração dessa pessoa. E aí ele traz uma pequena advertência com relação a uma disciplina muito severa, porque a pessoa pode ser consumida excessiva tristeza. Isso aí também é algo que a liderança da igreja deve buscar a sabedoria de Deus para executar. E aqui nós vemos o seguinte, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, por não lhe ignoramos os desígnios. Então, meus irmãos, a ausência da disciplina, ela pode abrir espaço para que Satanás tenha vantagem no meio de uma igreja. A situação do pecado ela tem que ser tratada e tem que ser disciplinada. E aqui Paulo vai dizer assim, que também uma disciplina excessiva ela pode também abrir brechas. Então tudo isso tem que ser feito de acordo com a sabedoria de Deus, com discernimento. Finalizando, meus irmãos, quando nós falamos sobre disciplina, vimos um pouco sobre a disciplina de Deus. Como filhos de Deus, Deus nos disciplina, nos corrige, nos repreende, visando o que? A nossa santidade, visando o nosso aperfeiçoamento. E também nós vemos que a igreja, como corpo de Cristo, ela também deve realizar a disciplina dos seus membros que pecam, né, que faltosos. Então, em geral, a disciplina bíblica, tanto a divina quanto a eclesial, ela é uma expressão profunda e coerente do amor de Deus Pai. Meus irmãos, tanto a disciplina que Deus ele exerce na nossa vida, como seus filhos, quanto a disciplina da igreja, da liderança, que é executada pela liderança da igreja, é uma expressão profunda e coerente do amor de Deus Pai. Tudo visando o quê? A nossa santidade, nossa santificação. A teologia reformada nos ensina que o amor de Deus é santo. E por ser santo, ele nos disciplina para que participemos da sua santidade. Quem ama disciplina. Que possamos, como indivíduos e como igreja, abraçar a disciplina bíblica como uma manifestação do amor de Deus, vivendo em constante arrependimento e buscando a santidade para a glória do nome de Jesus Cristo. Se não tiverem alguma colocação, fique à vontade, senão nós vamos encerrar por aqui. Essa é a conclusão que nós temos que ter, irmãos. Quem ama disciplina, Deus nos ama, por isso somos disciplinados. A liderança da igreja ela ama, tem um amor pelos seus membros, para que estão debaixo do seu cuidado. Então, por isso que há disciplina. Então, que possamos, como indivíduo e como igreja, abraçar a disciplina bíblica. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Deus, que nós estudamos sobre a disciplina do Senhor. O Senhor nos disciplina porque nos ama, nos disciplina porque somos seus filhos. Nos ajude, Senhor, a compreender e a não desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, mas a nos submeter a ela, sabendo que os teus planos e os teus propósitos para nós são de paz, Senhor, para que nós tenhamos uma vida digna e uma vida em santidade diante de Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.